Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância no nosso dia a dia, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo aqui, Dr. Guilherme Almeida, falamos sempre sobre alguma um importante tema aí na nossa prática. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Áureo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação pré-exercício. Com certeza, a avaliação pré-exercício é uma coisa que volta e meia bate no consultório de cardiologia, mas bate também no consultório de endocrinologia esportiva e deve bater também nos ambulatórios de clínica médica, né? Hoje em dia, né, essa questão do atestado médico para fazer exercício deu uma diminuída considerável devido a mudanças na legislação. Isso. Mas aí eu queria saber de você, aparece volta e meia alguém pedindo um atestado para exercício para você lá no consultório? Aparece, né? O meu público é um pouco diferente do seu, talvez, da medicina esportiva, né? Aparece geralmente os pacientes que já têm alguma doença cardiovascular, né? E, enfim, tem a ideia errada, que até muitos médicos têm, né? De que o exercício físico é perigoso para quem tem doença cardiovascular. Então não é bem assim, a gente sabe. O exercício físico é perigoso para quem não faz exercício. Exatamente. Então doença cardiovascular é uma indicação para você fazer exercício, né? Então não vou fazer exercício não porque eu estou com a pressão alta. Pelo contrário, tratamento da pressão envolve exercício físico. Às vezes só com exercício você resolve. Então é relativamente comum ainda, muito menos do que antes, né? Hoje nas academias eles não exigem um atestado médico, eles fazem um questionário, parquet, né? O parquet. Com 7 perguntas. Com 7 perguntas, então, na verdade, eles estão botando a responsabilidade no paciente. Mas é um questionário validado, um questionário seguro, realmente. Se ele responder sim para alguma pergunta... Aí ele precisa de uma avaliação, né? Agora, se ele mentir... Aí a responsabilidade é dele, a saúde é dele. Aí a responsabilidade é dele. Então ainda recebo sim, mas muito menos que antes, como você falou aí, né? Bom, a principal ponto, né, de você fazer uma avaliação pré-exercício é você reduzir a probabilidade e reduzir a incidência de morte súbita. Esse é o ponto principal. Principal, com certeza, né? Tem várias alterações cardiovasculares aí que a gente consegue pegar, às vezes, no exame físico, né? Ou no exame complementar em alguns casos, né? Então, por exemplo, vamos lá, para a gente organizar. Primeiro ponto, numa avaliação pré-exercício, você fazer um bom exame físico. Isso. Lógico que você vai fazer um exame físico geral, você vai ver se ele tem alguma alteração ortopédica, etc. Mas, direcionado para esse ponto da morte súbita, é a avaliação do exame do pré-córdio. Começa já até antes, começa na anamnese, né? Você sabendo se tem alguma história familiar, por exemplo, de morte súbita, ou de infarto precoce. Ou se teve algum sintoma no exercício, já desmaiou no exercício ou fora do exercício, teve tontura no exercício ou fora do exercício. Então já começa na anamnese. Dor no peito. E são pistas importantes, né? Isso a história de morte súbita na família é justamente o parquet. Então, a anamnese já te dá pista. E o exame físico, o exame do pré-córdio, como você falou. Você tem doença pregressa cardiovascular, né? Se usa algum medicamento, né? É o que eu falo para meus pacientes, né? A receita médica é um documento. Então, o paciente, quando vai num médico, quando está na rua, tem que andar com a receita dele. Nem que seja digitalizada no celular ou uma miniatura dentro da carteira, né? Então, pela receita, a gente já sabe mais ou menos o que o paciente tem, né? Porque muitas das vezes o paciente é leigo, ele não sabe. Você tem diabetes? Não. Tem pressão alta? Não. Aí você pega a lista de remédios, tá lá, o Glifage, Forxiga, ele não tem porque tá tratado. Exatamente. A glicose está controlada porque ele toma lá o remédio Forxiga e a metformina. Então, a receita é muito importante, né? Então, se o paciente já toma aquele monte de remédio, né? E se ele toma aspirina e uma estatina, por exemplo, então você já vai encarar ele como um paciente com risco potencialmente grande de problema cardiovascular, né? Então, na história clínica, você vai pegar se ele já infartou, se ele tem stent e etc. A maior causa de morte súbita, no público em geral, é a doença coronariana. Ponto, né? Claro que existem as exceções, né? No exercício, a doença coronariana é super importante, mas também tem uma outra entidade que é a miocardiopatia hipertrófica, ou cardiomiopatia hipertrófica. Essa no exame clínico ali, né, em repouso, você pega, né? Tem aquele sopro com a manobra de Valsalva e etc, né? Isso. E o eco também é fácil, né? Com o ecocardiograma você consegue medir
E no eletro você também tem achados. Tem achados aí compatíveis lá. É um conjunto de critérios, né, para você definir a cardiomiopatia hipertrófica. E, então, assim, é super importante, né, a anamnese, o exame físico em relação à presença de doença cardiovascular. Mas não é infrequente indivíduos que não têm nenhuma queixa na anamnese, não têm nenhuma alteração no exame físico, apresentarem morte súbita no exercício. Isso. Às vezes você faz o eletro não tem nada. E aí você lança a mão dos exames complementares para refinar isso. O eletrocardiograma pode dar alterações como canalopatia, cardiomiopatia hipertrófica. Síndrome de Brugada, né? Pega no eletro. Uma displasia ritmogênica de VD, você pega no eletro. Então tem algumas pistas que o eletro pode te ajudar, né? Dessas canalopatias, com certeza. Mas você tem algumas doenças que não se manifestam em repouso, né? E aí a gente tem que combinar aqui entre nós que fazer anamnese, exame físico, eletrocardiograma é ok. Agora, submeter todo mundo que vai fazer o exercício físico com um ecocardiograma, uma ressonância cardíaca, teste ergométrico, já não é viável. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, Áureo. Muitas sociedades internacionais dizem que não é para fazer eletro na avaliação pré-exercício, porque as pessoas não sabem ver eletro. Parece tosco isso, mas é o que está escrito lá nos guidelines de avaliação pré-exercício. Quem sabe ver eletro é cardiologista, e nem todos os cardiologistas sabem ver eletro. Eu queria que você tecesse algum comentário. Tu acha que vale a pena fazer um eletro numa avaliação pré-exercício? Você está no seu consultório, você faz eletro? Eu faço pela facilidade, né? O aparelho está ali, ele não vai custar mais para o paciente, pode trazer uma resposta como já trouxe, né? Na minha prática aí, já me ajudou muito, né? Já fiz diagnóstico de Brugada com eletro, já fiz diagnóstico de displasia ritmogênica de VD com eletro, né? Síndrome do QT longo com eletro, né? Claro que assim, não é para todo mundo, né? Wolff-Parkinson-White, com certeza. Não é uma causa muito comum de morte súbita, por exemplo. Wolff-Parkinson-White é relativamente benigno, até né? Até causa de morte súbita. Aquele cara lá que toma lá no energéticozão lá dele. Aí aumenta, vai fazer um FV, né? Mas em geral não está relacionado ao exercício, não, né? Mas assim, o eletro então ajuda, mas é aquilo que você falou, não adianta nada você ser um estudo duplo cego, né? Quem roda o eletro não sabe ver e quem está vendo o eletro sabe ver. Aí não adianta nada, né? Aí qualquer exame complementar vira uma arma, né? Uma roleta russa, né? Que pode ser bom ou ruim para o paciente, né? Então, todo exame complementar, ele deve ser interpretado, né? Então, agora, tem que por exemplo, saber interpretar. Num paciente que tem palpitação, exatamente, num paciente que tem dor torácica, num paciente que já foi sintomático no exercício, com lipotímia, sintoma pré-sincopal. Morte súbita na família. Relato de desmaios, né, de 5, como você falou aí, independente se for no exercício ou não. Então, o eletro pode te dar pista, sim. E aí você, nessa subpopulação, merece uma propedêutica avante. Você fazer um teste ergométrico para ver se você replica essa sintomatologia. Até para você avaliar se ele faz arritmia induzida por exercício. Isso. Faz um ecocardiograma para avaliar se ele tem algum dano estrutural, alguma alteração estrutural cardíaca. Você escutou lá um sopro, né? Que pode ser um sopro inocente, mas pode não ser. Né? O sopro da miocardiopatia hipertrófica é um sopro mais típico, né? Mas você pode ter alterações ali valvares que às vezes não, né? O ideal é você fazer um eco até para quantificar isso, né? Agora, eu tenho um aluno que me pergunta assim, Guilherme, mas quando a gente vê quando vai ter Copa do Mundo, quando tem pré-temporada, os jogadores fazem esses exames todos. Mas aquilo ali é porque o cara, além de trabalhar no alto nível, na alta performance, é muito dinheiro para você contratar um jogador ou para você afastar ele por um problema. Então, eles estão sempre fazendo exames que podem ser vistos como desnecessários, mas pelo alto valor em relação à profissão, né? Até porque, assim, nem toda doença relacionada à morte súbita é uma doença congênita, né? Você pode ter uma miocardite. Pode virar qualquer aí, na Covid, Ganso, então, né? Vários, Paulo né? O Ganso. O mais recente aí foi o Ganso. Teve aquele Everton Araújo do Vasco, que teve que sair, né? Teve que parar de jogar. Exatamente. Também, que teve uma morte abortada. Morte súbita abortada.
né? Tive vários casos, né, no esporte, muitos anos. Teve jogador do São Caetano, Everton né? Silva, Everton, eu não lembro. Acho que era Everton Silva. Tinha a trancinha, né? Tinha o jogador do São Caetano, eu esqueci o nome dele, era um diminutivo, não sei se era Paulinho. Serginho teve uma morte súbita em campo, né? Mas ele foi cardiomiopatia hipertrófica. Foi abafada, né? Não, já tinha o diagnóstico. Mas não quis já parar. Já tinha o afastamento já prescrito lá pelo médico, mas ele não quis parar de jogar e tal, enfim. Então, a morte é evitável, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Agora, nem tudo é congênito, né? Aí, no caso dele quantas peneiras aí de meninos que têm uma alteração congênita e não sabem, né? E porque, assim, são exames... Primeiro que não são exames que são acessíveis a toda a população. Filho do LeBron James, com 18 anos, teve uma morte súbita abortada, uma coronária anômala, de origem anômala. Alpaca, que a gente chama. Isso aí também é mais comum do que se imagina, origem né? anômala de coronária. Hoje a gente tem aí a angio-TC de coronária, né? Que é um exame cada vez mais acessível, né? Em que você identifica essas doenças que antes só eram identificadas pelo cateterismo cardíaco, né? Você só vai buscar isso depois que o evento ocorre, né? Você não vai sair fazendo anjo coronariografia. Angio-TC de coronária para todo mundo. Claro então, que não. É essa discussão que eu quero trazer para vocês. O básico é você fazer anamnese, exame físico, eletrocardiograma por alguém que saiba interpretar o eletro. A anamnese e o exame físico é o que a gente sempre bate aqui, né? Bate na mesma tecla. A anamnese e exame físico bem feito vai te direcionar para uma medicina bem feita, né? Então, agora, se tem história de morte súbita na família... Agora, a morte súbita, por vezes, é o primeiro sintoma. Exatamente. Às vezes o paciente não tem outra chance, às vezes não teve nenhum caso na família, né? Não é um problema congênito, é uma miocardite que ele está tendo ali e nem sabe que é miocardite. E até recomendado, jogadores, né? Não tô falando de futebol porque é o esporte nacional. Quando estão gripados, fazer uma avaliação mais incisiva para saber se ele não está com miocardite. Exatamente. Fazer um eletrocardiograma. Não é muito incomum a miocardite viral, né? Não é o muito jogador, incomum. às vezes, está gripado e fala assim, cara, tô apto para jogar. Não, dá para jogar. Tem uma arritmia cardíaca em campo lá e tem uma fibrilação, né? Então é complicado mesmo. Agora, a avaliação pré-exercício tem outras avaliações que fogem um pouco do escopo do nosso papo Medcode. Avalia hemograma, vê se tem traço falcêmico. Sabia que pessoas que têm traço falcêmico não podem fazer atividade esportiva na altitude? Tem jogador, o Alan do Flamengo, não joga. Na altitude, né? Porque pode tem risco de falsização, né? pode mesmo sendo um traço falcêmico, né? Você faz avaliações ortopédicas para saber se tem desvio. Pulmonares, né? Função pulmonar, tem às asma vezes. induzida por exercício. Tudo isso você avalia. Mas assim, a avaliação pré-exercício, o objetivo maior dela é evitar a morte súbita. Exatamente. Tá? E isso, assim, como tudo na medicina, né? A gente tem que saber usar os nossos recursos também. Né? É o que você falou, você não vai pedir angiotomografia para todo mundo, você não vai pedir teste ergométrico para todo mundo. Agora, o jogador faz palpitação no meio do treino, lembra do Renato? Renato Abreu, Renato Urubu, teve que caminhar para uma ablação. Exatamente. Assim, né? Hoje os jogadores são monitorados o tempo todo, né? Todo. Você vê ali aquele dispositivo, parece um sutiã, né? Nos jogadores ali, aquilo ali monitora desde o ritmo cardíaco dele até o GPS, né? Isso, então exatamente. É tudo monitorizado, é o que você falou, são jogadores de milhões de reais, né? Eles ganham milhões de reais por mês, né? Então, o afastamento do jogador desse é um custo muito grande para o clube, né? Seguros são altíssimos e tal. Então, é um custo muito alto. E cada vez mais os clubes estão se preocupando cada vez mais com isso, né? Agora, eu acho que o cerne do nosso papo Medcode é otimizar os recursos. A boa e velha medicina, semiologia, é o que deve guiar a gente, tanto para não usar recurso à toa, não queimar cartucho, overdiagnosis, e nem deixar de fazer o que deve ser feito. Exatamente. Né? Porque você... usando recurso, né, gastando recurso demais, também é um mal, né? Às vezes o paciente tem o recurso, né, ótimo, graças a Deus e tal, mas você pode criar doenças que não existem, né? Agora, jamais dê atestado médico sem fazer avaliação pré-exercício. De jeito nenhum. Para fazer anamnese, exame físico e eletrocardiograma,
você tem que estar no médico, de preferência um E cardiologista. o eletrocardiograma nem sempre é necessário, como e hoje você tem falou, concursos, né? Tem concurso com prova física e precisa de atestado. Gente, laudos isso é sério. cardiológicos, isso é muito sério. É muito sério. Não é raro a gente ver aí as tragédias acontecendo, né? Indivíduos jovens aí morrendo num TAF, né? Num teste de aptidão física. Muitas das vezes porque não se identificou o problema ali adequadamente, né? E você, com um estetoscópio e uma conversa, você pega aí, na maioria dos casos mais graves, pelo menos, né? Nesses indivíduos jovens. Perfeito. Então, espero que tenham gostado do Papo Med Code de hoje. Um abraço e até semana que vem.